Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje na aula de sociologia que a gente vai ter, né? Vamos continuar aí naquelas aulas mais sociais mesmo. Vimos desigualdade social na última aula, né? E nessa aula, especificamente, a gente vai falar sobre instituições sociais, tá? O que seriam essas instituições sociais? É um termo ah, muito utilizado hoje em dia, tanto na sociedade quanto nos estudos sociológicos, né? A gente vai ter aí um dos primeiros utilizando esse termo, o Weber, nosso grande conhecido, Max Weber, que ele vai falar que é uma organização com autoridade, né, essa instituição social, legal sobre os indivíduos. Tá? Então, são instituições que estão dentro da nossa sociedade que têm autoridade sobre nós. Automaticamente a gente obedece, interage, né? Então a gente vai ver que tipos de instituições sociais a gente tem, né? Quais são as principais e as características, as funções de cada uma, o porquê que elas são instituições sociais, né? Então, é uma aula bem interessante, principalmente para o Enem, que 99,9% das vezes coloca uma questão sobre instituições sociais, né? Vocês vão ver o porquê, tá? E é um assunto muito relevante dentro da sociologia. Tá legal? Vamos começar aí a nossa aulinha com o nosso material. Vamos lá. Então, instituições sociais. Para a gente vai ver aqui o conceito, né? As principais instituições, como é que se dá esse processo de institucionalizar uma instituição, né? E as principais características. Então, é simples e eu tenho certeza que vocês vão entender. Conceitualmente, o que vai ser uma instituição social? Tá? Vamos lá. Conceitualmente, é um sistema complexo, tá legal? Organizado de relações sociais, tá? Então, uma instituição social é um sistema organizado de relações sociais, não é um sistema individualizado. Eu não vou criar uma instituição social só para mim, tá? Então, é uma instituição, são instituições criadas dentro de relações sociais, vocês vão entender melhor quando vocês souberem o que são, relativamente permanente, tá? Normalmente são muito permanentes. O que é permanente? Duradouras, tá legal? Que incorpora valores e procedimentos comuns, tá? Então, a instituição social, de uma maneira geral, incorpora valores comuns dentro de uma sociedade e atende a certas necessidades dessa sociedade. Tá legal? Então, é uma relação social, ela é permanente, ela incorpora valores, tá? Comuns a uma sociedade, tá? E também atende a necessidades. Vocês vão entender o porquê dessas necessidades, tudo bem? Vamos lá. Algumas instituições surgem espontaneamente, tá? Com o decorrer do tempo. Então, são instituições que se naturalizam dentro da sociedade e surgem espontâneo, como uma necessidade da sociedade. Suas normas podem não estar codificadas em leis, tudo bem? Então, essas instituições nem sempre estão dentro da lei, né? São instituições, são costumes dentro de uma sociedade. As instituições se desenvolvem gradativamente conforme as necessidades de um povo. Professor, não tô, eu entendi que é algo que a sociedade precisa, é algo que se desenvolve para beneficiar ou para dar um suporte à sociedade, mas que instituições sociais são essas? Me dê nome, me dê exemplos para me entender melhor. Vamos lá. As principais instituições, tá? A gente vai ter a família, é uma instituição social primordial que todo mundo tem, tá legal? De alguma forma, tá? Religião, todas as sociedades do mundo têm uma fórmula de religiosidade. Professor, não tem. Tudo bem, mas as sociedades têm, tá legal?
A educação é uma instituição social, tudo bem? E a política de Estado é uma instituição social. Vamos entender o porquê, tá? Lembra que eu falei, vamos voltar aqui, essas instituições, elas são organizadas em relações sociais, aí a gente inclui família, inclui religião, inclui escola, né? Relativamente permanente, família, religião, educação, política, é permanente, tá? Que incorpora valores de família, valores políticos, né? Valores dentro de uma escola, procedimentos comuns que atendem a certas necessidades da sociedade, educação, né? Atende à necessidade da sociedade, a religião atende à necessidade da sociedade, né? Visto que em alguns momentos é importante um processo religioso, né? A política, mais do que nunca, atende certas necessidades da sociedade. Deu para entender agora essas relações? Agora vamos ver o que cada uma dessa instituição social representa. Tudo bem? Vamos lá. A família primeiro, a família, tá? Dentre essas instituições, ela é a primeira, tá? Ah, professor, você está falando família de pai e mãe? Gente, teoricamente, para a sociologia, família é aquela pessoa que está dentro do seu contexto social, né? Então, pode ser o pai e uma mãe, pode ser um avô, uma avó, pode ser um tio ou uma tia, né? Família é aquela pessoa que te dá instrumentos de educação primordial, primária, né? Então, aqui o que ele está dizendo? A primeira com a qual o indivíduo tem contato, né? Faz parte do que é chamado grupo social primário, tudo bem? É com a família que os indivíduos aprendem, primeiramente, a forma como deve se comportar, de agir diante de situações ao longo da vida. Então, uma família do Brasil vai ensinar para uma criança forma de se viver no Brasil. Uma família no Catar, ou na Arábia Saudita, ou no Himalaia, vai ensinar para a criança as formas de vida daquela sociedade. Então, a família, ela é uma instituição que é chamada de grupo social primário, que é o primeiro que modela, né, as características desse cidadão dentro da sociedade. Tudo bem? Então, através da educação, a família, né, a educação familiar, né, não estou falando da educação de escola, a família é a primeira responsável por transmitir, perpetuar valores. Olha como isso é importante. Os valores da nossa sociedade, a nossa família que perpetua. Tá legal? A gente nasce ali sem vícios, sem preconceitos. É a família que gera uma identidade para esse grupo, para essa pessoa que está ali dentro. Tá? Tradições, costumes dessa sociedade que vive. Muitas vezes essa perpetuação de valores está apoiada também em valores religiosos, né? Normalmente a criança, né, segue ali a questão religiosa dos pais, tudo bem? Né? Que mostra a interdependência das instituições. Então, essas instituições sociais que eu estou falando, tá? Elas são interdependentes. Então, a família ela é dependente de uma escola, que é dependente de uma religiosidade, que é dependente de uma política, tudo bem? Essas instituições, elas conversam. Quando uma muda, quando tem um problema em uma, tem problema em todas as outras. Quando uma criança tem um problema familiar, normalmente isso desemboca na escola, se desemboca isso, às vezes, numa religiosidade, né? Ou uma questão política de Estado, tudo bem? Então, a família é a primeira instituição social. Lembra que eu falei que são instituições duradouras, permanentes? Família é uma instituição permanente, né? Alguns sociólogos ao longo da história estudam, né? E todas as sociedades do mundo, né, têm família. Né? A pessoa nasce dentro de uma família. É claro que existem exceções, tudo bem, mas família. Ah, professor, as famílias hoje pode ser pai, mãe, pode ser mãe, mãe, pode ser pai, pai. Galera,
É isso, né? Família, como eu disse, é aquela instituição que vai te abraçar ali no primeiro momento. Pode ser um tio, pode ser qualquer tipo de pessoa que vai estar dentro ali e vai te passar valores, vai te passar costumes, vai te ensinar educação. Tudo bem? Vamos lá. A próxima instituição social é a religião. Ah, professor, como eu disse, eu não tenho religião, eu sou ateu, eu não acredito, eu sou cientificista. Tudo bem, mas a sociedade tem religião. Não existe uma no mundo que não tenha, tá? Inclusive as sociedades comunistas que não pregam, hoje quase não existem. Tudo bem? A própria China é permitido algum tipo de religiosidade. Coreia do Norte eu não sei, né? Cuba tem lá sua religiosidade, né? O Vietnã tem lá sua religiosidade. Então, 99,9% das sociedades do mundo, se eu não me engano, 100%, vão ter religiosidade ou às vezes não é permitido, mas tem religiosidade. Então, para as ciências sociais, para a sociologia, a igreja e as religiões em geral, tá? E quando eu falo de igreja, galera, eu estou falando de templo religioso, né? Tem religiões que a denominação do templo não é igreja, como no Islã é mesquita, ou no judaísmo é templo, enfim, né? Ou no budismo lá, que é templo, né, também. Enfim, igrejas e religiões em geral são instituições que surgiram para preencher lacunas ligadas à metafísica. O que é metafísica? É algo fora da razão, tudo bem? É a questão da fé mesmo. As explicações sobre o mundo, né? A ciência te dá uma explicação, mas a religião te dá explicações mais palpáveis, né? Da criação desse mundo, né? Sobre a nossa sociedade, como é que essa sociedade foi composta. As religiões têm as suas explicações, né? São baseadas na crença, na fé, nos dogmas, nas tradições, para que possa estabelecer suas normas de conduta, ação social. Tá? As religiões ajudam muito, casos de vício, né? Pessoas que se convertem na religiosidade mudam a sua forma de ver o mundo. Então, religião e família são o exemplo mais claro e comum de interdependência. Embora o Estado seja laico, como a gente sabe que o Estado ele não é religioso nosso, mas existem estados que não são laicos, né? Muitos líderes políticos usam dogmas de determinadas religiões como forma de garantir o poder, perpetuar a transmissão de valores religiosos, né? Por mais que o nosso Estado seja laico, a questão política, hoje a gente tem bancada no Congresso Nacional, bancada evangélica, bancada católica, né? Nosso presidente da República, ele cita Deus a todo momento, né? Por mais que o nosso Estado seja laico, essa instituição social, religião, ela é muito forte. Nos Estados Unidos, né? Dependendo das posturas da pessoa que está concorrendo ao cargo político, né, e que desagrade alguma religiosidade, esse cara não consegue se eleger. Então, a religião, tanto dentro de uma educação, né, tanto dentro... É uma instituição social histórica, né? Então, família, religião, importantíssimas instituições. Tudo bem? Vamos lá, uma próxima instituição que a gente já praticamente falou, que é a educação, né? A educação ela tem essa função, como a família, como a religiosidade, em alguns momentos, de transmitir conhecimento. Só que de maneira o quê? Formal, científica, técnica, tudo bem? As escolas e instituições de ensino, normalmente, estão a serviço de uma classe social e transmite conhecimentos distintos, tudo bem? Então, não vamos se enganar, né? Que todas as escolas são iguais. Não são, tá? Elas estão a serviço de classes sociais. Você tem hoje escolas no Rio de Janeiro, São Paulo, que custam de 10 a 20 mil reais. Você tem escolas que não custam nada, né? São escolas públicas.
Ah, professor, uma é melhor que a outra? Não, elas transmitem valores diferentes. Uma escola de 10 mil reais, ela ensina basicamente a mesma coisa? Sim. Mas dentro dessa escola a gente tem valores diferentes. Tudo bem? Dependendo do grupo social para qual essa educação está sendo destinada. A escola e família formam um conjunto interdependente. Né? Todo mundo fala assim, a pessoa não teve educação, né? O professor, esse aluno é mal educado. Não é mal educado pela escola, é mal educado pela família. Tudo bem? Algumas atitudes das pessoas não dependem da escola. A escola está ali para transmitir conhecimento que de maneira formal. Tudo bem? Há outro tipo de conhecimento a nível educacional, de polaridade da pessoa, é a família. Tudo bem? Valores, formas de comportamento, isso não tem muito a ver com a escola. Tá? Dependendo do grupo social ao qual essas informações são destinadas, a escola, ela, claro, tem ali um professor que vai dar um conselho, tem uma direção ali que está atento a todos os problemas. É claro que a escola, às vezes, faz o papel de família. A escola, às vezes, faz o papel de psicólogo. Né? A escola faz o papel de interação social. Né? As pessoas interagem através do coletivo, como a igreja também. Né? A igreja tem muito esse papel de coletividade, de união, né? Como a família também tem. Tudo bem? Então, família, religiosidade, educação e política. Políticas de Estado. O Estado é instituição, Estado com E maiúsculo, galera. País, tá? Nação. É a instituição que atua no controle dessa sociedade. Tá? O uso legítimo da força, né, que é um papel do Estado, então ele controla essa sociedade, tudo bem? Lembra lá dos filósofos contratualistas, né, que falam relativamente dessa questão do Estado, da questão do homem, né, desse homem que é controlado por esse Estado, porque sem ele, esse homem, dependendo do filósofo, né, ele poderia levar até a barbárie se não tivesse esse Estado, essa instituição que garante que as decisões tomadas sejam respeitadas. Né? O judiciário, que faz parte desse Estado, é parte do aparato legal, que é o juiz. Né? Funciona no auxílio ao cumprimento das regras, ordens estabelecidas pelo Poder Legislativo, aquele que faz a lei. O Estado e seus três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, atuam de maneira formal, né, coercitiva e, quando necessário, fazendo uso da força para garantir a existência e o cumprimento das normas, regras e leis de uma sociedade. Então, esse Estado, ele está aqui para garantir a nossa liberdade, tá, para garantir a nossa como é que eu vou dizer, nossas leis, né? Esse Estado está para garantir. É uma instituição social muito forte. Tá? Quando as famílias desse Estado estão desintegradas, a política também vai estar desintegrada. Quando a educação está desintegrada, isso mexe com a política. Né? Então, é uma instituição social que é interligada também com as outras. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Vamos partir para um outro ponto aqui, que é como é que essas instituições se institucionalizam, né? Como é que é esse processo de institucionalização, né? Então, é o processo que essas atividades, né, vão adquirindo padrões, rotinas, tudo bem? Atividades esperadas e aprovadas, tá? Então, não se cria uma religião para 5 pessoas. A sociedade não vai aprovar, aquilo ali vai ficar ali naquelas 5 pessoas, uma hora vai morrer. Que visam atingir objetivos considerados importantes. Tá? O papel dito institucionalizado foi quando foi padronizado. Então, a religião, a educação, a família, a política, ela não é padronizada? Né? A família, praticamente no mundo inteiro, é um padrão. A religião, praticamente no mundo inteiro, é um padrão. Né? A política, praticamente no mundo inteiro, é um padrão, claro, com as suas diferenças. Então, é padronizado, é aprovado e é esperado.
tudo bem? Um processo de institucionalização com os comportamentos deixam de ser espontâneos e imprevisíveis, tornam-se regulares. Então, essas instituições organizam formas de comportamento, tá? Eu, dentro de uma sociedade brasileira, bem educado pela minha família, bem educado pela minha escola, fiel ali de uma religião ou não, né? Obedecendo às normas políticas, eu vou ter um comportamento padrão, regular. Eu não vou ter problema nenhum, eu vou ser um cidadão perfeito, tudo bem? Então, como é que se institucionaliza isso? São normas esperadas e aprovadas, né? Padronizadas de comportamento, tudo bem? É isso que funciona. A coisa não surge. Hoje eu vou criar uma instituição social. Não, não é assim, tá? Para a gente entender aí melhor as características dessas instituições, vamos aqui olhar. Tem como objetivo principal a satisfação, eu dupliquei aqui, tá, gente? A satisfação das necessidades específicas e desempenha diversas funções, tá? Só a gente entender os exemplos que a gente vai conseguir compreender. Há uma relação de interdependência, isso eu já expliquei, entre as instituições, tá? Apesar de cada uma ser bem estruturada e organizada. A escola depende da família, a família depende da escola, a escola depende da política, tudo bem? Né? A família depende de uma religiosidade, sim ou não, enfim. Né? Elas são interdependentes, apesar de elas serem únicas. Tudo bem? Vamos lá. Elas incorporam o quê? Valores para a gente, né? Que serão institucionalizados para toda a sociedade. A nossa família leva valores para a gente. A família de vocês levam valores que, de maneira geral, né, ditam um comportamento social. Tudo bem? Uma mudança numa instituição, já falei isso também, implicará numa mudança nas demais. Se essas famílias de um certo local estão desregradas, a educação aqui também vai ser afetada. Ou se essa educação aqui não funciona bem por conta de uma política que não funciona bem, essas famílias aqui também vão sofrer. Entendeu? Então, é tudo essas instituições implicam em mudanças em cada uma. Se uma muda, a outra também muda. Tá? As instituições são duradouras. Como eu disse, tá? Instituições sociais são duradouras. Há quantos anos, há quantos milhares de anos existe família? Há quantos milhares de anos existe política? Né? Há quantos milhares de anos existe a religião? Tá? Então são instituições duradouras. Pode acabar? É eterna? Pode acabar. Nada é eterno. Pode ser que um determinado momento não se exista mais religião, não se exista mais política. Eu acho muito difícil. Né? Eu não consigo enxergar isso dentro da nossa sociedade. Mas, de maneira geral, as instituições sociais são muito importantes. Tá? É gabarito de prova de Enem. É importante a gente saber características de cada instituição e por que elas são instituições sociais. Por que elas importam muito dentro da nossa sociedade. Tá? Porque elas modelam a nossa forma de vida. Vamos imaginar todas as instituições sociais dentro do Japão e todas as instituições sociais dentro do Brasil. Como elas existem, todas elas existem, têm características parecidas, mas são diferentes na transmissão de conhecimento, na transmissão de cultura, tudo bem? Então, a gente não pode falar que as instituições sociais são iguais no mundo inteiro, mas elas existem no mundo inteiro e são padronizadas. Tudo bem? Espero que tenham entendido essa aula. Anotem aí as questões dos slides para ficar bonitinho no caderno de vocês. E até um próximo encontro. Grande abraço.